Vamos então agora falar do módulo de fotografia de comida. Algumas coisas importantes. Primeiro, por que fotografar comida, né? Atualmente, pessoal, os estudos de neuromarketing comprovam que 93% das nossas tomadas de decisões, das nossas escolhas, são movidas pela visão. O resto, o que sobra desses 93% se divide entre os outros dos nossos sentidos, entre o olfato, o paladar, enfim. Então, a visão é o mais importante. Então, quando eu tenho um negócio que é a comida, que está relacionado a isso, eu preciso caprichar nessa minha foto. Está comprovado também que 94% dos acessos em sites, em Instagram, em fanpages, são mais em links que contêm imagens. Se não contém imagem, o link não é tão forte, ele não atrai tanto atenção. Então, olha a importância do visual aí, a importância da imagem. E na fotografia de comida não é diferente. Hoje a gente escolhe comida por vários aplicativos e o que faz a gente escolher entre um e outro, a maioria das vezes, tem o preço, lógico, mas a maior parte está relacionado diretamente ao olhar para uma comida e aquilo despertar o teu desejo, né? Tu sentir vontade de saborear aquela comida. Então a foto é muito importante. Ainda em relação à foto de comida, é importante lembrar que ela pode ser ambientada ou não ambientada. Ambientada é quando eu preparo toda a bancada, eu vou preparar todo um cenário, vou colocar um fundo, vou colocar um prato bonito, vou colocar de repente uma taça de vinho, um jogo americano, colocar um suplá, os talheres e eu componho uma cena. E eu posso optar também por fazer só um fundo branco para usar como recorte, para usar numa plotagem de um carro, porque se eu fizer uma foto com muita coisa para plotar num carro, o carro já é cheio de maçaneta, vidro, puxador, aí vai ficar poluído demais. Então é importante pensar nisso. As duas fotos são interessantes, né? Então nesse caso aqui a gente vai ver como é que faz a iluminação. Depois a questão de ambientar vai do gosto de cada um. Você vai escolher o que que te agrada mais para ambientar ou falar com o teu cliente, né, o que ele quer. É legal sempre pensar, eu vou fazer uma macarronada italiana com molho de tomate. Então tem gente que vai colocar um tomatinho cereja junto, ou um tomate, ou um manjericão, para remeter esse aspecto natural. Quanto mais tiver ingredientes naturais próximos, mais dá essa naturalidade. Às vezes eu não tenho essa possibilidade, então eu faço uma foto mais de fundo branco e foco no prato, no detalhe do prato. O importante da comida é o saber iluminar, né? Então a iluminação é fundamental. E outra coisa muito importante também é quais são as maneiras de se fotografar. Então, fotografia de comida, ela tem 3 ângulos muito importantes que são utilizados, que vocês vão poder ver aí na ilustração, mas eles são o ângulo zenital, que está muito em alta no Instagram, que é aquela foto de comida tirada de cima, a 90 graus, ou seja, eu arrumo toda a bancada e tiro a foto bem de cima. Existe o ângulo plongé, que é a 45 graus ainda de cima. Então, eu não pego totalmente de cima, eu pego levemente com a câmera inclinada a 45 graus e com isso eu vejo bem o produto e um pouquinho do que está atrás dele. E também tem um ângulo reto, que é o ângulo na altura da câmera, que eu vou colocar a câmera na altura do prato e vou fotografar ele. Esse ângulo mostra mais o produto, deixa ele mais imponente. Nem todo produto dá para fazer isso. Se ele é um produto baixo, ele não vai aparecer muito. Se é um hambúrguer suculento, bem alto, bem recheado, fica legal. Se é um pedaço de uma torta bem recheada, bem alta, fica legal também fazer de baixo. Do contrário, o ângulo de 45 é uma boa pedida e de vez em quando a mesa está muito bonita, muito ambientada, um ângulo reto, ou seja, um ângulo zenital, né? Quer dizer, aquele ângulo que vem de cima a pino, assim, eu vejo ele de cima a 90 graus. Então esses são os ângulos mais legais. Quanto à iluminação, qual acessório a gente vai usar? Nós vamos usar aqui o softbox, que já está aqui montado, né? Por que o softbox? Porque ele é uma luz bem abrangente, que vai iluminar todo o prato e ele não produz muita sombra. Então a gente vai ver um pouquinho disso na prática agora, como é que funciona. Falando agora de como capturar a comida, né? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que fotometrar. Diferente da fotografia de produto que a gente viu até agora, que tinha que manter sempre o diafragma com maior número para dar mais profundidade de campo, ou seja, deixar tudo nítido,
Na fotografia de comida eu posso optar. Às vezes o cliente me pede uma fatia, um pedaço de uma torta, uma cheesecake, por exemplo. Aí eu vou tirar uma fatia, vou focar aquela fatia e desfocar o restante da cheesecake que vai ficar lá atrás. Então eu posso trabalhar com esse desfoque. Então, quando eu quero tudo nítido, eu vou usar um diafragma maior, 22, 16, conforme mostra a ilustração aí para vocês. Quando eu quero que o fundo saia mais desfocado, eu posso daí trabalhar com diafragmas 8, 5.6, 4, 2.8 e com isso só uma parte da imagem vai estar em foco. Tá? Então agora eu vou fotometrar aqui, para mim eu quero tudo nítido, eu não tenho muita ambientação, eu só quero que vocês percebam a luz, mas eu vou colocar também na sequência desse meu clique aqui, várias fotos que eu produzi em oficinas, para vocês verem quando eu vou ambientando, como vai valorizando a foto quando ela está bastante nítida, porque daí mostra bem a cenografia. Aí vai ter vários exemplos aí para vocês verem, além desse clique que eu vou fazer agora. Tá, vamos medir a luz primeiro então. Medindo a luz, apontei, deu 16.4, eu vou usar então na câmera o diafragma relacionado a isso, vou posicionar aqui, na câmera então vou usar 18, que é o 16.4, vou clicar, e aí eu tenho um macarrão bem contrastado, conforme vocês podem ver aí na foto que vai ser postada. Vou fazer mais umas composições. Então, ó, aqui não cabe eu fazer bem de baixo, porque o macarrão é muito baixo em relação ao quadro, e aí eu não consigo enxergar ele quase dentro do quadro. Se eu fizer totalmente de cima, como eu não tenho muita ambientação, não vai ficar tão interessante. Então o melhor ângulo aqui é o 45 graus. É isso. Tá? Vocês podem olhar agora a foto.